existem nos neotrópicos, não vou nem falar muito sobre eles, para vocês terem uma ideia. Tem uma tribo de Heliconini, próximo. E aí vamos para esse grupo aqui, que também não ocorre nos neotrópicos, mas é um grupo muito interessante. O Pseudergoline, ele já foi considerado um monte de coisa. Já foi considerado Bridine, já foi considerado Ninfaline. Hoje sabe-se que é uma linhagem única, e ela só ocorre na Ásia. Tá bom? Tem 3 gêneros, e sabe-se pouco sobre eles. Tem algumas figuras de larvas, uma outra foto e alguns desenhos, num livro muito antigo de fauna da Península Malaya, mas um grupo muito pouco conhecido biologicamente, mas está pouco acessível para a gente. Mas é uma subfamília importante. A Paturine é uma situação similar à Suliminitidine, porque o grupo tem distribuição mundial, tem uma diversidade muito grande na África e na Ásia, e nas Américas tem apenas Doxocopa, no Brasil e na América quase toda é tropical, e o gênero Asterocampa, que ocorre dos Estados Unidos até o México, acho que chega até um pouco mais a sul, na América Central. Mas são só os únicos 2 gêneros de Apaturine. As lagartas só comem, que a gente saiba, celtes, no mundo inteiro, os apaturines só comem celtes. O voo é rápido e potente, eu já falei para vocês, algumas fêmeas imitam a delfa, o padrão é idêntico. Como elas não são intimamente relacionadas, se sugere que seja um tipo de mimetismo, no caso, mimetismo de escape. Então, o que a ave vê, não é, e percebe e associa, não é um gosto ruim. Mas olha, não vou nem chegar perto, porque eu vou perder tempo, energia, esse bicho vai voar muito rápido e eu não vou conseguir coletar. Então, quem já coleta aqui e tenta pegar delfas e doxocopa sabe da dificuldade, porque elas têm um voo muito rápido, uma explosão, né? Puf, que nem o Lucas falou ontem, uma explosão de musculatura, né? Um tórax muito robusto. E estão presentes em todo tipo de floresta, embora pareça que são bem associadas a bordas e clareiras. E a planta delas é uma planta basicamente de ambiente mais aberto. Então aqui, ó, Doxocopa laurentia, uma fêmea, algumas vezes o macho e a fêmea tem esse padrão, mas quando só tem um sexo, por exemplo, a fêmea de Doxocopa laurentia tem esse padrão de adelfa, Asterocampa, e aqui vários exemplos de Apaturine, olha isso aqui, pode estar até envolvido em mimetismo com algum outro grupo da Ásia. Então tem uma diversidade muito grande na China, no Japão, tem uma espécie que chega na Europa, mas aqui pra gente só Doxocopa. Biblidine, essa é uma subfamília tipicamente neotropical. O grupo também é pantropical, gente, mas nesse caso a diversidade maior está no neotrópico. As lagartas comem várias famílias, mas se pensar no que é mais comum, Euphorbiaceae e Sapindaceae no grupo das borboletas 88. Mas os gêneros como Eunica, por exemplo, comem de tudo. Eles têm uma característica morfológica muito bem marcada, que é uma modificação de uma plaquinha do abdômen, a última plaquinha, que é uma das últimas, né, que é o hipândrio, então ela forma uma estrutura diferenciada, com várias formas diferentes. Né? Já falei que o grupo tem diversidade maior aqui nos neotrópicos. A maioria dos adultos já são desse grupo de borboletas frugívoras. Quer dizer, o adulto se alimenta de fruta em decomposição, não vai em flores. Algumas espécies também vão em flor, mas a grande maioria você nunca vai ver uma flor. E são presentes em todo tipo de vegetação. Então tem bicho de área aberta, tem bicho de campo, tem bicho de floresta úmida, de floresta fria, a 2.000 e 3.000 metros nos Andes, ao nível do mar. Tá? Eles ocupam muitos espaços, muitos diferentes habitats, especialmente no neotrópico. Então aqui é um bicho do velho mundo, uma dinamínia, as famosas estaladeiras, né? Essa aqui por acaso não estala, mas são o grupo das amadas, estaladeiras. Micélia, que todo mundo que gosta de borboleta vai numa floresta fica encantado, porque realmente esse bicho, né, Micélia orsis de asa aberta, numa floresta tropical, encanta mesmo. E as famosas borboletas 88, 89, 00, tudo mais. Tem uma história muito interessante, porque foi uma vez com um amigo meu que era da física, e eu coletei um 88, foi em 88. Eu estava começando a trabalhar com borboletas, eu mostrei para ele, falei, nossa, que legal. Eu falei, é porque é de 88, ano que vem tem 89. Ele, puxa, vamos vir coletar. Ele é um excelente físico, gente, não riam dele. Ele entendeu, na cabeça dele, de repente, podia ser que cada ano tivesse um ano diferente. Bom, Celestine é um outro grupo, agora voltamos para o mesmo padrão, que a gente fica até triste, mas cada um tem a sua diversidade maior, né? Celestine é a mesma história, ela é pantropical, também ocorre fora dos trópicos um pouco, mas a diversidade maior é na África e na Ásia. Em todas as Américas apenas existe o gênero Marpésia, que nem é tão grande assim. As espécies comem, várias espécies do grupo das Morales,
e algumas marpésas comem folhas de figos, de figueira. E é muito comum, na cidade de São Paulo, no Museu do Ipiranga, tem um monte de gente que criou em unha de gato, que eles plantam, né, aquela ficus pumila, que cobre as paredes, criavam uma marpésia petreus, aquela laranja grandona, tem lá a pulpa, o adulto, e fala, criado em unha de gato. Tem uns bichos assim no museu lá do Ipiranga. O voo rápido e potente, não é tão rápido quanto a de Doxocopa e Adelpha, mas algumas são. E algumas até que são de florestas fechadas, tem algumas marpésias de floresta que voam até mais lentamente. Tá bom? Posso passar, Edu? Então tá aqui, ó, uma marpésia, forésia, uma outra. Essa aqui é a Archiron, né, que é muito comum na região. E aqui alguns exemplos de Liminitidine da África e da Ásia. Aí é uma diversidade muito maior que a gente tem aqui nos neotrópicos. E o último grupo da linhagem Nymphaloide é a subfamília Nymphaline. Subfamília Nymphaline, não havia jeito de se encontrar maneiras de considerar ela uma subfamília bem delimitada, porque não tinha nenhuma característica única baseada em morfologia de adultos. Mas com larvas e agora com dados moleculares, ela é muito bem estabelecida. A subfamília Nymphaline, de modo geral, come de tudo. E aqui tem realmente espécies que são realmente polífagas. Tem alguns Nymphaline da Europa que comem 4, 5, 8 famílias de plantas. Esse grupo, de modo geral, a subfamília como um todo, é mais diversificado na região temperada. E aqui é um exemplo de um grupo que pode ser originário e diversificado em regiões de clima mais frio. Então tem pouquíssima representação na região tropical. E a maior exceção, então, na América tropical, é o grupo de Meliteine e alguns grupos de Nymphaline, que a gente chama de tribo Coeine, mas que é um grupo não monofilético e que nem faz sentido mais usar esse nome, se a gente for pensar bem, né? São presentes em todo tipo de vegetação. Então aqui tem essa subfamília, ela realmente ocupou de maneira eficiente todos os hábitats. Então tem espécie de caatinga, tem espécie de cerrado, tem espécie daquelas planícies áridas lá perto da base dos Andes na Argentina, no Chile. Nas florestas mais tropicais, no meio da Amazônia, tem o grupo das Herésia, que corre em florestas muito úmidas e fechadas. E tem espécies muito comuns ocorrendo aqui em volta da gente, nos jardins. Tem 6 subfamílias reconhecidas e alguns grupos ainda não bem definidos. Próximo, Edu. Hã? Desculpa, são 6 tribos reconhecidas. E alguns grupos indefinidos. Desculpa, então, são as tribos, tá bom? A primeira é a Nymphaline, é a tribo nominal. Esse grupo realmente apresenta um amplo uso de hospedeiras, mas especialmente Urticales e Asterales. O grupo é muito mais diversificado na região temperada, tem pouca espécie desse grupo no neotrópico. E aqui, esse grupo de Nymphaline tem várias espécies que podem visitar fruta em decomposição. Foi até uma coisa que me chamou a atenção, uma das primeiras vezes que eu viajei para a América do Norte, estava numa região fria, e tinha fiquei na casa de um pesquisador, ele tinha uma figueira, esse figo que a gente come mesmo, né? Não uma figueira. E aí tinha um monte de figo, já estava chegando o inverno, meio frio, não tinha nevado ainda, estava com os figos meio podres, e aí estavam umas poligônias, sugando avidamente, igual como se fosse um biblidine. Isso faz muito tempo, né? E aí eu fui atrás e comecei a perceber que nesse grupo algumas espécies que vão em flores também procuram frutos. Daí pode-se imaginar um caminho simples de que algumas linhagens de Nymphaline como um todo, e também próximas à tribo Nymphaline, tenham se tornado frugívoras, né? Que são a Colobura, Esmirna e Stories. E esse grupo, de modo geral, está associado ao ambiente aberto. Pouquíssimas espécies da tribo Nymphaline são de floresta. Então aqui algumas espécies, aqui é a Vanessa, uma Empanartia, e alguns grupos da Europa e América do Norte. A diversificação é muito maior, a gente tem pouquíssimas espécies. Talvez o maior gênero no neotrópico seja Empanartia, né? O grupo que se diversificou nos Andes, também que no Brasil basicamente são 2 que a gente encontra em todo lugar, né? A tribo Calimini, vou sempre repetir isso, um amplo uso de plantas hospedeiras, mas aqui em especial elas usam Urticácea, Poligonácea e Acantácea. De novo, muito diversificada na África e Ásia. Basicamente esse grupo está ausente nas Américas da maneira como ele está hoje definido, mas eu vou mostrar depois para vocês que isso está sendo discutido. Presentes em muitos hábitats, especialmente florestas, e são muitos exemplos de camuflagem. Aí,
embora na definição de Calimini eles estivessem ausentes nas Américas, eu coloquei essa informação porque alguns grupos têm uma convergência muito grande com alguns exemplares de outras subfamílias, inclusive. Tá? Pode passar o próximo, Edu? Então, por exemplo, isso aqui, se você olha, você pode achar que é o Caraxine, para quem conhece, né, uma Memphis ou algo assim. Esse aqui lembra muito as aretes, né, que é a borboleta folha da América. Então, esse grupo todo, da maneira como ele está definido hoje, ele não é presente na América do Sul. Mas alguns grupos de posição incerta podem, que existem hoje nas Américas, podem futuramente migrar e fazer parte de Calimini. Como esse grupo é um grupo muito diversificado na região temperada, nós aqui não trabalhamos muito com sistemática desse grupo, Ninfaline de modo geral. Mas o professor Niklas Wahlberg e outros têm feito muitos trabalhos com cada tribo e cada ramo dessa subfamília dos Ninfaline. Eu acho que em breve nós vamos ter uma definição melhor sobre quais são os principais subgrupos, que a gente pode chamar de tribos ou não importa. O importante é saber qual é a relação entre eles. Victorinini é uma tribo que inclui algumas poucas espécies, e a gente tem isso na região neotropical, e ocorre em muitos hábitats, desde florestas até hábitats abertos. Então inclui as ciproetas, isso aqui é uma metamorfe feliz da Amazônia, e há vários outros grupos, incluindo a Anártia, Napeóclis, então Victorinini, incluindo a Napeóclis jucunda, que é uma espécie amazônica, que, para quem não conhece borboletas, ela tem o voo e o padrão de cor igualzinho a de uma prepona, que é o Caraxine. Então, assim como nos Calimini, essa espécie, cujos ancestrais são de áreas abertas, ela se adaptou à vida na floresta, no dossel, e ela se comporta igual a outras borboletas de dossel, que são de outro grupo. Pode ser que o mimetismo do escape esteja envolvido, dada a similaridade de forma e de cor. E aqui, olha, é um grupo que nem parece o Victorinini, uma espécie da África. Próximo.